não acreditar. Deixa eu te contar uma coisa. Jura? Olha só. Socorro. Acredita? Aqui no quintal. Chega mais. Estamos no ar. Pode entrar, chega mais nesse quintal, todos os apaixonados pela cultura brasileira. Esse é o podcast O Quintal Conta, produzido e idealizado pela Quintal das Criações. Aqui nós vamos explorar e compartilhar as histórias, memórias e saberes da cultura brasileira, de forma leve e envolvente, como uma conversa animada que a gente tem no meio do quintal. Então senta na sua cadeirinha, pega um biricutico, uma água, um suco, um refrigerante e pode chegar mais aqui neste quintal. Nessa temporada, chamada Ainda Bem que Existe o Forró, nós iremos explorar não só sobre a origem, história e memória do forró, como também vamos falar sobre assuntos do cotidiano dos bailes do Forró Pé de Serra e sobre produção. Para compartilhar os seus saberes com a gente, estamos aqui com ela, que é professora de forró e diretora do projeto Forró de Rua RJ. Também dá aula na Escola Caxanga do Malandro e em workshops e eventos da cidade. Já deu aulas no novo Centro Cultural Carioca. Com uma identidade e expressão autêntica e sua linguagem corporal no forró é construída somando diferentes experiências dançantes, que prezam pela autonomia e criatividade, com destaque para a dança afro, carimbó e principalmente a dança do ventre. Em 2022 e em 2024, foi semifinalista no concurso de dança Maria Bonita e Lampião do Festival Nacional de Forró de Itaúnas. Pesquisa e divulga o forró enquanto dança, música, arte e manifestação popular, buscando inspiração nas matrizes nordestinas e no legado da cultura popular brasileira. Estamos aqui com Marie Nogueira. E junto com ela, eu também estou com ele, que é carioca, professor de forró roots e universitário e ainda de samba de gafieira. É diretor do Centro Cultural Sotaques, um espaço de ensino de dança no centro do Rio de Janeiro, e coreógrafo do Caramuela, um bloco de forró também daqui do Rio de Janeiro. Inclusive, eu já fui aluna dele. Seja bem-vindo, Igor Aguiar e Marie Nogueira. Olá, Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Quintal Sem vergonha, Conta. gente. Sem vergonha. Fiquem à vontade. Gente, tô muito animada. Quer falar alguma coisa, Igor? eu não. Ele é tímido, mas depois ele fica à vontade. Gente, eu tô muito animada, assim, pra falar sobre a dança, né, com vocês, porque, assim, com certeza, quando o forró entrou na minha vida, ele me conquistou não só pela música, mas principalmente pela dança. Sempre adorei dançar, né, aquela coisa, criança nos 90, de frente pra televisão, dançando El Chan, né, Axé Music e tal, e aí... A lamberóbica. A lamberóbica, nossa, a lamberóbica. Igor, né, também acho que tem um, Sim. né, lamberóbica do Clube Dolaria. Olha, Fiz. eu fazia em Guadalupe. Olha aí. Então, assim, quando eu chego no forró e vejo essa possibilidade de dançar em dupla, né, essa troca, assim, me conquistou muito. E, assim, acho que também tem a sensação da diferença, né, de dançar forró, que é, pra mim, eu acho que é terapêutico até. Tem um toque de terapia, assim. Que, né, tipo, você poder fechar o olhinho, se permitir, assim, né, que a música te envolva, você não só enquanto mulher, né, ser conduzida, mas também aprender a conduzir, né, numa dança, nessa troca com a outra pessoa, pra mim é a coisa mais gostosa do forró. E aí é isso, fecha o olho, gente, dependendo da música que tá tocando. Sério, eu vou aqui, ó. Quem já vai, né, a gente, que estamos aqui, 3 viciados que vão a festivais de forró, e que a gente passa, às vezes, o quê? 24 horas dançando forró e as pessoas não acreditam nisso? Exato. Tô exagerando, mas... assim... Ou não. Ou não. Ou não. Mas a gente sabe também que não é, né, não é todo mundo que se sente muito à vontade, assim, pra chegar no forró, por exemplo, e já dançar, né? Às vezes a dança pode ser um elemento complexo, né, pra você frequentar um baile, né? As pessoas chegam às vezes com uma timidez e tal. Às vezes também é muito comum a gente escutar e até mesmo às vezes a gente falar, né? Pra dançar basta fazer o famoso 2 pra lá e 2 pra cá, né? Que realmente, né? Pra dançar basta fazer o passo básico. Pisa, 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 né? Não, um professor meu de bolero, quando eu comecei a dançar, ele falava isso. Que às vezes é melhor
mais gostoso, mais confortável, mais bonito fazer um bom passo básico do que querer fazer 500 passos feios, né? Ele sempre falava isso. E quando a gente tá falando também de forró, né, diferentemente, talvez, de outros estilos de dança 2, a gente tá falando de uma dança que praticamente vem de berço, né? Porque todo meio do ano, né, aquela expectativa já para as festas juninas, para dançar forró, para comer aquelas comidas maravilhosas que só acontecem nas festas juninas. Então, assim, mal ou bem, todo mundo que hoje chega numa festa, numa aula de forró, num bar de forró, já pelo menos balançou 2 pra lá, 2 pra cá nessas festas, né? Então, acho importante também a gente não perder essa identidade, nem dizer que essas pessoas não dançam, né? Porque isso faz parte da nossa história e da nossa riqueza cultural brasileira também. Exatamente. E aí, conforme a gente vai adentrando nesse universo do forró, né, eu fui descobrindo, né, as diferentes possibilidades de se dançar, as formas de se dançar forró, né, diferentes estilos de se dançar forró. Então, assim, nesse episódio, a ideia é a gente dizer que tá tudo bem fazer o básico, né, dançar o básico, porque isso é a identidade dessa dança, mas também a gente falar mais sobre, aprofundar mais, falar mais sobre esses diferentes estilos de dança forró. Mas antes eu queria trazer algumas curiosidades para introduzir o nosso papo, que envolve, né, outros elementos também, né? Então, o baile em si, ele envolve não só a música, né, os instrumentos utilizados para executar as músicas, que nem sempre são os mesmos, né? Então, a gente tem bailes que não é só triângulos, zabumba e sanfona, né? Tem bailes que vai ter a rabeca, tem bailes que vai ter o baixo, por exemplo. Mas acho que tem uma coisa que na pesquisa a gente ficou e também indo aos forróis e frequentando ao longo desde 2005, frequentando forró, que eu fiquei reparando que é na vestimenta, assim. Que eu acho, na minha concepção, eu queria ouvir de vocês. Eu acho que isso tem um reflexo também na dança. Assim, acho que tem muito esse reflexo na dança. E foi mudando, né, ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, lá nos meus 20 anos, quando eu comecei a ir pro forró, eu ia com aquela sainha mais rodada, sapatilha moleca, né? A gente usava pulseirinha de miçanga no braço, né? Sandália rasteira. Até brincava com as minhas amigas que eu falava, ai, gente, vou bater minha sandalinha no forró. Vou pro forró que eu vou bater a sandalinha. Hoje é dia. Né? E tinha aquela que era a sandalinha do forró, né? Não. Ou então saias compridas, né? Aí, às vezes, as pessoas até, né, ficavam falando, coisa de hippie, né? Falava, né, de uma forma meio até estereotipada, né? Que se fala aqui no Rio de Janeiro, né? Contextualizando isso aqui no Rio. E hoje em dia, eu percebo que a gente tá com uma outra vestimenta, assim. Depois da pandemia, né, que é aquilo, né, tem os períodos de hiato, né, às vezes você sai um pouco do forró e você volta. Então eu voltei pro forró depois da pandemia. E uma das coisas que primeiro que eu fiquei de bobeira, assim, que eu descobri que cara, agora a galera dança de tênis, né, assim. E tem marca específica. Sim. Né, para dançar forró, enfim, de tênis, sapatos diferentes para dançar forró. E eu acho que até, tipo, roupas também, principalmente femininas, as roupas mais justas também, fiquei percebendo, assim, muitas meninas dançando com saias mais justas, dando lugar para, né, o que era mais longo, o que era mais rodado, que eu acho que tem aí, vou passar a palavra para vocês, que eu acho que tem a ver, tipo, quando eu comecei no forró, tinha muita coisa do giro. Ai, tem que girar, tem que não sei o quê. E que eu acho que a sainha rodada, né, traz aquele movimento. Hoje a gente tem estilos de forma de dançar também que o pé, né, tá muito ali no movimento dos pés. Então, que eu acho que a saia rodada já não é todo esse... Não ocupa esse lugar. Enfim, o que vocês acham disso? Eu tô viajando? Não mesmo, É bem nítida essa diferença também. Quando eu comecei a dançar, meu lookinho de ir pro forró era aquela saia que comprava realmente ali no Saara, naquelas lojas de roupa indiana, né? Sapatilha de moleca, ou aquela chinesinha de camurça, que tinha de várias cores, sempre furava no dedão do pé. E ficava com chulé. E assim, hoje, né?
entendendo a dança como uma cultura, né? E aí ela é uma cultura viva, dinâmica, que esbarra não só nas movimentações, mas nas vestimentas, né? De tudo mais. Tudo são códigos sociais, inclusive de pertencimento, né? Àquele grupo, que tanto é que se você vai, às vezes, em outro estilo de dança, a vestimenta vai ser diferente e tudo mais, né? E hoje, com essas movimentações de perna e tal, eu realmente, pra mim, enquanto uma pessoa conduzida na pista, não faz muito mais sentido usar aquelas saias longas, porque eu quero dançar e eu quero ver meus vídeos dançando e eu quero ver o que a minha perna tá fazendo, o que tá executando, né? E fora que, como tem muita ideia também da condução corporal com sacadas dentro do estilo roots, né, por exemplo. Acho que quando tem a saia ali, meio que limita um pouco, sabe? Meio que limita a abertura. E pensando assim sobre o tênis, né? Eu acho que o tênis ele vem não só por essa questão de trabalhar muito os pés na dança, mas também por um momento de maior autonomia hoje das mulheres conduzidas de... Se o homem pode usar o tênis no salão, por que eu não posso? Por que eu tô ferrando meu pé aqui, dançando com salto, com a sandalinha, levantando a minha unha do pé, saindo com o pé sangrando? Por que eu não posso usar um tênis também, sabe? Então, acho que vem nesse lugar também de reafirmação da mulher fazer suas escolhas. E não tá ali meramente pra embelezar e atender a expectativa de um condutor ou da sociedade. Arrasou. Tipo, igual a gente tava falando anteriormente aqui, né, enquanto não gravava, que eu tenho uma experiência muito, né, clara em relação à vestimenta no forró, né? Eu já frequento forró já há bastante tempo. Comecei a frequentar forró em Jacarepaguá em 2011 mais ou menos, 2012. E aí, depois que eu fui pro centro do Rio, eu fui frequentar uma gafeira que é famosa, né? Acho que nacionalmente, né? Que é a Gafeira Estudantina, no centro do Rio. E eu frequentava ela antigamente porque eu ia pra gafieira, né? Porque eu ia dançar samba de gafieira. Então sempre foi muito normal ir pra gafieira como, né? Calça, às vezes calça, né? Calça social mesmo, sapato lá que a gente, né, ilustrava o sapato, deixava ele brilhando, camisa social e tal. Eu falei, pô, vou pro forró, né? Mas, pô, não vou de bermuda, né? Vamos de calça. Botei uma calça, botei uma camisa, botei um tênis, tipo, sapatênis e fui. E, tipo, na época foi engraçado porque eu cheguei a ficar mal mesmo, tipo, de como as pessoas me olhavam e me julgavam pela forma que eu estava vestido. E aí eu fui perceber, né, tipo, na época 70%, 80% da galera que tava ali, tipo, pensando em vestimenta masculina, era camiseta, bermuda e chinelo de dedo, havaiana. Então, tipo, era isso. Isso aí sempre foi uma realidade dessa galera da antiga do forró, podemos dizer assim, né? Nomear assim, essa galera mais antiga do forró. Tipo, isso era uma realidade deles, né? Falando até sobre questão de chinelos e sandálias, né? Não sei se culturalmente, a gente tá falando muita questão cultural, né? Culturalmente, tipo, a gente sempre vê vídeos de, tipo, nordestinos dançando, né? Então a gente vê muito sandália, chinelo, entendeu? Eu acho que a questão dos tênis, eles entraram tanto para homem quanto para mulher. Esse ponto da Maria é muito interessante. Realmente, eu acho que eu nunca tinha pensado nesse ponto. Eu também não. Mas ele é muito interessante. Ele é de verdade muito interessante, até porque, por exemplo, eu sou muito acostumado a dançar descalço. Mas eu conheço vários homens que não conseguem dançar descalço porque, tipo, falam que dói a coluna e tal. E realmente eu fiquei pensando, nossa, verdade, tipo, eu nunca pensei nesse ponto de, tipo, de degradação do corpo, né? Tipo, de autocuidado do corpo, que o tênis, ele traz um cuidado pro corpo. Mas a questão da inclusão do tênis, pra mim, dentro do forró, eu acho que tá muito mais na questão do... Eu não sei o termo que eu poderia usar, mas, tipo, trazer o forró, que é o nosso forró de circuito, de pista, para um forró de salão. Uhum. Entendeu? Então, tipo, o salão, se você vai no tango, tem o sapato próprio de tango, que é diferente do sapato próprio da gafieira, que é diferente do sapato próprio pro zouk, que é diferente do sapato próprio. Enfim, se a gente for falar de vários ritmos, né? Eu que tenho e já tive experiência em vários ritmos, é perceptível como, tipo, você não usa o mesmo sapato, né? Você não usa o mesmo tênis, a mesma sandália. Não é. Então, tipo, pra mim no forró acho que vem muito mais desse lado. De, tipo, de repente, por uma questão de cuidado, né?
Mas também, de repente, que é isso. E é um cuidado que talvez a gente tem que ter de, tipo, tirar um pouco da dinâmica cultural, que é uma parada que geralmente eu converso bastante, né? Que, tipo, aí quando a gente fala de chachado, aí você vai lembrar, você vai ver vídeos, assim, eu fui a Recife há pouco tempo, né? Então você vai no museu que eles falam de chachado, então é sandália de couro, quando não descalço. Você vai ver vídeos lá no interior do Nordeste das pessoas dançando, sandália de couro, chinelo. Aquilo ali, culturalmente, para eles faz parte da vestimenta Sim. forrozeira dele, né? E é uma identidade cultural que eles fazem também em questão de reafirmar, né? Assim, tenho contato com vários profissionais de lá e eles falam que é uma coisa que eles fazem questão de usar justamente para reafirmar esse lugar. Eu sou nordestino, isso aqui é minha identidade cultural, meu pertencimento. Sim, exatamente. Acho que não dá pra gente separar, né? Nem corpo, território, né? Ele tá muito... É uma coisa muito intrínseca, que vai desdobrar em formas de dançar, a gente vai falar isso daqui a pouco, né? E vestimentas também, né? E num dos livros que tá servindo muito de base para nossa pesquisa, que é o Fole Roncou, tem um caso curioso que é relatado no livro. Os bailes, né, costumavam ser iluminados com luz fluorescente, numa tentativa de controlar o que acontecia, né, no salão para evitar brigas. E foi assim que os óculos escuros passaram a compor o figurino dos forrozeiros. Além das camisas floridas, calças de tergal vermelhas. E na época, né, o livro diz que foi tão grande a procura dos forrozeiros por imitações do óculos Ray-Ban que muitas óticas, e aqui falando no Rio de Janeiro, né, Rio, que tem uma migração altíssima, né, de forrozeiro, também. Também. Não deixa de ser. Não deixa de ser, mas uma migração altíssima de nordestinos, né? Muitas óticas se instalaram na Rua do Catumbi, ali na área do Catumbi, né, um bairro aqui do Rio de Janeiro. E é a inserção do óculos Ray-Ban. Acho que tem outro acessório que hoje também foi sendo incorporado, que é a pochete, né? Que também é outra, eu acho que é um outro acessório que ao longo dos anos, né, a gente foi incorporando. E pra mim, eu achei essencial a pochete, cara. É pra glorificar. É Por pra que não veio antes? Por que não veio antes? Por que não veio antes? A gente usava muito na bolsinha de lado, né, também. Da alcinha fininha, ou então de correntinha. E que quando tu girava, exato, todo mundo. Beyblade pra todo salão, gente. Como que a gente não pensou nisso antes? É tipo a asa da borboleta no carnaval, que você se fantasia de borboleta, de fada, e sai batendo em todo mundo. Era a bolsinha lateral. Essa questão da pochete é porque, tipo, na minha cabeça, ou, tipo, nada na minha cabeça me tira da questão do sudestino, né? Tipo, é porque a pochete, ela foi incluída no forró, mas, tipo, dentro do meu meio de convívio, tipo, eu sou uma pessoa que frequento não só forró, então eu tenho uma vida social de outros rolês, de outras baladas. Frequentei muito balada, né? Muitas boates, muito tudo, né? E é uma realidade que a gente via na balada. Então, tipo, é o que eu falo que a gente, como forrozeiro, talvez traz isso pra dentro do forró porque é útil, né? Por exemplo, pra mulher, de repente, poxa, pra que ela vai levar aquele negócio que vai bater em todo mundo, que vai atrapalhar ela, que de repente ela não vai ter segurança de largar em qualquer lugar, porque tem algo de valor ali, um celular, uma carteira, o dinheiro, um cartão, e ela tem a pochete que pode ficar colada no corpo dela, que ela consegue dançar, ela consegue proteger os bens dela, entendeu? Pode ser confortável, não atrapalha a dança dela, porque aquilo ali, vamos ser bem sinceros, atrapalhava muito a dança, né, de todas as conduzidas, mulheres que utilizassem aquele tipo de, né, de acessório pro corpo. É igual a questão do tênis, né? Eu acho que é uma parada que, tipo, muito da questão o que a nossa região pede. E eu acho que é, tipo, por isso que eu falo, o forró dentro do que a gente vive aqui no Rio de Janeiro é um meio... É um nicho, mas que vem de uma sociedade. E a sociedade está o quê? Tênis, tá pedindo pochete, tá pedindo shoulder bag, tá pedindo o quê? Por que não colocar no forró? Né? O forró não é algo separado, né? Sim. Porque uma realidade que eu pontuo com muita gente é que a gente tem que entender que a nossa realidade forrozeira aqui não é uma realidade nordestina, por exemplo, como a Marie falou, da realidade de outros professores, né? Que são professores que
culturalmente gostam e tem que mesmo fazer essa questão da reafirmação de, tipo, a nossa realidade é essa. Então, tipo, um exemplo bem claro, né? Você falou da questão de muitos nordestinos vindo pro Rio de Janeiro. A vestimenta é tão clara em relação a isso que eu, por ser de Jacarepaguá, né? Eu não sei se lá já é bairro, mas enfim, tem um bairro em Jacarepaguá, ou um subbairro em Jacarepaguá, que é o Rio das Pedras, né? Que é tipo, é o reduto de nordestino. É um reduto gigantesco de nordestino em Jacarepaguá. Você vai pra lá, o que você mais vê é sandália de couro. Sim. O que você mais vê é sandália de dedo. Tipo, muito, mas é muito, entendeu? Obviamente, com o passar dos anos, pela questão, né, facilidade por tênis, por coisas de marca, né, que chamam a atenção, né, de qualquer um de nós, às vezes, muitos, né, trocaram por um tênis. Mas, cara, durante muitos anos, eu frequentei Rio das Pedras vários anos. Muita sandália. Se via muita sandália, entendeu? Tipo, pochete. A gente não usa pochete de couro. O deles é pochete de couro. Muita coisa relacionada a couro, que não é uma realidade de nós sudestinos. Sim. Pra gente, pra muitos de nós, é o quê? Brega. Eu usar pochete de couro, eu vou usar negócio de couro? Nada, é brega, é feio isso. Pra ser de couro tem que ter, sei lá, um stress, tem que ter uma corrente, tem que ter... Couro. Ninguém... Sudestino não usa couro. Né? Então, tipo, é o que eu falo, é o meio que a gente convive, que a gente vive, trazido pro nosso nicho, que é o forró. Sim. Mas eu queria até complementar a tua fala, né, Igor? Porque eu acho interessante pensar isso também sob a ótica de gêneros, né? Porque para homens talvez já fosse tão comum usar a pochete, mas para um momento que para nós mulheres não era tão comum. E era até mais brega, porque não basta ser só mulher, né? Você tem que performar o feminino para ser lida enquanto mulher na sociedade, ou seja, né? Não posso usar um tênis ou não posso usar uma pochete, tem que ser uma bolsinha de lado, combinando com a minha sandália, que tem que ter um salto e que tem que isso e aquilo, né? E isso vai também, assim, tolhindo a gente de uma forma que a gente fica até muito mais vulnerável e frágil, né? Porque se eu vou dançar com um salto, eu com certeza não vou aguentar dançar a noite inteira. Eu tô criando lesões e eu fico ali a qualquer momento de virar meu pé, de ter um ponto de desequilíbrio, né, e tudo mais. Então, acho que na época que eu frequentava forró ali em 2013, 2014, ali na Estudantina, né, no próprio Democráticos, era muito comum guarda-volume. Então, assim, quando a gente não ia com aquela bolsinha atravessada da tirinha fina, a gente deixava ali no guarda-volume. Hoje em dia até tem guarda-volume, mas não é tão mais comum, porque como a pochete ela foi abraçada pelos forrozeiros e pelas forrozeiras também, né? Acaba que agora a gente consegue carregar tudo ali ao redor da nossa cintura, do que a gente realmente precisa, né? E não precisa ir com aquelas outras bolsas que ou atrapalham na dança ou precisa fazer esse investimento de guarda-volume, né? Sim. E o tênis mesmo, como você bem falou também, né, Igor? Acho que socialmente o tênis hoje para a mulher tem sido muito mais aceito, né? Então, se você vê em ambientes corporativos ou eventos mais executivos que requerem uma certa formalidade, você vê hoje mulheres de tênis, coisa que há muito tempo não se via, né? Para você performar executiva, tinha que ser sapato de bico, de salto e tal. Escarpana. Aquela sapatilha até não tinha salto, mas que ela é mais pontuda na frente. De matar barata no cantinho. E não, eu, por exemplo, cara, salto, antigamente tinham vários, mas eu acho que é isso, pelo meio que eu fui passando a conviver, e aí esse meio que eu tô falando, muito esse meio, né, cultural que eu passei a frequentar, não só o forró, mas também ocupação na rua, né? Acho que também foi me trazendo outros modos de poder me vestir, de poder me comportar, né? E aí, óbvio, isso tá dentro de outros espaços mais formais que eu preciso... E que eu precisava performar uma coisa. E hoje, pra mim, graças a Deus, eu acho que a gente avançou muito. Então, tipo... E principalmente com forró, e aí eu acho que trazendo de novo pro forró, essa possibilidade do tênis, como você falou, e esse cuidado... Gente, hoje tu olha pro meu canto de sapatos, é 90% tênis e chinelo. Sim. Outro dia eu tava falando, uma tia deu um escarpão lindo dela, eu falei, gente, eu vou guardar só por caso
Que nem evento, eu nem frequento evento que exige mais que eu... Exige, né? É isso que você falou. Hoje a gente pode... Que talvez exigiria, mas hoje em dia não é tão necessário. E essa questão de, né, tem até um outro ponto que eu falei da shoulder bag, um exemplo, né? E a shoulder bag, eu lembro que quando eu fui quando eu vi, eu comprava, eu tenho várias, né? Shoulder bag já era mal visto às vezes para homem, mas era mal visto na questão de outros homens em achar aquilo feminino. Você está de bolsa, tipo... Gente, porque Que doideira, é uma né? shoulder bag, tipo... Uhum. E aí, hoje em dia, tipo, por exemplo, é até engraçado que antigamente parecia quase que uma regra, né? E até mesmo no forró. Tipo, eu tenho que usar a shoulder bag atravessada. Porque se eu usar em um ombro só, quem usa o ombro só é mulher, tipo... Ai, gente. Isso tem. Sim. Então, tipo... E teve isso, Sim. né, gente? Não vamos ser hipócritas, né? Sim. E essa questão de moda, eu até lembrei agora no Woodstock de 2019, uma moda que tava em alta. Você estava no Woodstock, Maria, não tava? Com certeza. Tati estava no Woodstock. Não, no não Woodstock, frequentava. no Woodstock 2019, uma moda que estava em altíssima, que eu lembro que, cara, eu tinha muitas. Era meia. Aham. Meia colorida, meia de bicho, meia Eu de... lembro dos seus lookinhos Eu com meia. Muitas meias. Eu lembro que, eu vou te falar, até hoje tem gente que ainda me dá meia. E eu nem uso mais essas meias. Tá bom. Mas, cara, muito... tipo, que a gente falou de moda, né, em relação ao forró. E aí, pra pegar esse... Que a gente começou a entrar nas questões de gênero, né? Eu acho que também uma coisa que eu reparei, assim... Porque quando eu comecei a frequentar forró lá atrás, 2005... É isso, já falei aqui em outro episódio, que comecei a frequentar forró na Penha, né? E por conta da banda João de Barro, houve um boom, assim, do movimento de forró muito forte. E aí começou a ter muita aula, né? Aula de forró para tudo quanto é lado, tudo quanto é academia passou a ter aula de forró. E naquela época, quando o professor estava ensinando, né? Os professores se referiam muito à dama e o cavaleiro. E assim, eu fiz algumas aulas de forró nessa época, mas eu digo que eu acho que eu aprendi a dançar forró mesmo indo pro baile, assim. Indo pro baile e tal. Fiz algumas aulas, então, assim, lá passou, saí, parei de frequentar um pouco forró. Aí, pós-pandemia, voltei. Aí, voltei a fazer aula de forró, inclusive com o Igor. E aí, e também... É muito comum, né, cada vez mais nos bailes, ter a aula antes de começar o baile. E reparando também, né, que outra mudança, né, que fui percebendo é essa referência, né? Hoje muitos professores se referem condutor, condutora, conduzido, conduzida, né? Que é essa possibilidade que qualquer pessoa de qualquer gênero pode... Nós, enquanto mulheres, não estarmos só no lugar de ser só conduzida. E num lugar mais passivo também na troca da dança, né? Igor já falou isso em algumas aulas, né? Do tipo, não é porque você está sendo conduzido ou conduzida que você também não vai propor ali, né? Na troca, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Acho que queria saber de vocês. Como vocês percebem essas mudanças no espaço, assim, de ensino de vocês... sobre as questões de gênero mesmo, e de como isso se reflete na pedagogia mesmo da aula. Uhum. Eu acho essa questão muito importante e ela vai para além do uso das palavras, né? Porque não adianta você trocar para conduzido e condutor se você não troca a ideia que vem atrelada a essa escolha de papel, né? Então, a lógica dentro do ensino da dança de atribuir função na dança e não a gênero, né? Ela precisa passar por todo o processo. Ou seja, você ter uma aula que ela seja direcionada tanto para condutor quanto para conduzido, porque a ideia dama-cavalheiro é que a dama ela só segue, né? O cavalheiro ele corteja e tal. E até queria fazer uma referência aqui à maravilhosa Juliana Freire de São Paulo, com o Forró das Bonitas, que eu comecei a acompanhar o trabalho dela na pandemia e fiz um curso que ela traz essas reflexões, né? Inclusive da posição do abraço, que era por conta da espada, né? Pensando nessa dinâmica, dessa lógica da dança 2. Então, assim, é romper com toda uma estrutura que reforça essa ideia de que a mulher ela só segue o homem que impõe ali sua vontade, né? Eu vou até trazer uma experiência minha para somar aqui na conversa, que a primeira aula que eu comecei a fazer como condutora foi em 2017. E aí eu lembro que quando o professor falava assim, condutores para um lado, conduzido para o outro, eu ia pro lado do condutor
E aí eu era a única mulher condutora, né? E os homens, seu lado é do outro lado lá. O que você tá fazendo aqui? Eu não. Meu lado é aqui. Sabe? Então, assim, tinham essas coisas, assim, às vezes de você chamar a pessoa pra dançar. Aí a menina falava assim, você vai ser o cavalheiro? Aí eu falava assim, não, eu vou ser a dama que vai te conduzir. Entende? Assim, pra Sim. começar a dar essas viradas. Hoje em dia, você vê que essa questão, em alguns ambientes, ela é muito mais tranquila, assim, tá muito mais naturalizada, né? Por conta desse movimento que começou, dessa reafirmação das posições na dança desatrelada a gênero. Mas eu acho que a gente ainda precisa avançar em algumas Sim. outras questões dentro disso para, de fato, o nome tá atribuído à ideia, né? Então, lá no Forró de Rua, desde a primeira aula, a gente já faz essa explicação inicial. Olha, aqui a gente trabalha com as pessoas que querem ser conduzidas e as pessoas que querem conduzir, dependente do gênero. Então, vocês façam a escolha de vocês pra gente poder começar a aula, né? Então, a gente já, desde esse momento, já faz isso. E a gente também já começa a colocar, dentre os professores, homem dançando com homem, mulher com mulher, né? Homem sendo conduzido enquanto a mulher tá conduzindo. Pra quê? Pra gente naturalizar isso, né? E de uma forma que eles já enxerguem e se impliquem também nisso. Entendo que tá tudo bem você, sendo um homem, abraçar outro homem e dançar. E tá tudo bem, né? Eu acho que isso também acaba contribuindo para não incentivar assédios, né? Sim. Porque se a dança tá atribuída a gênero e sendo mulher eu só posso ser conduzida e sendo conduzida por um homem, por quê? Né? Assim, qual é a lógica disso, né? Então, esses caminhos que a gente foi... Estamos, né? Exatamente. Acaba esbarrando em outras coisas que eu acho que são muito saudáveis para a dança de uma forma geral. Eu confesso que pra mim foi muito difícil. Muito. Eu lembro que eu comecei a encontrar esse tipo de termologia em 2018, né? Na época eu dava aula na Ramalhos, uma escola de dança que tem aqui no Rio de Janeiro, Ramalhos Escola de Dança. Até mesmo por eu ter vindo da dança de salão, eu comecei a dar aula de dança de salão em 2010, né? 2009, 2010 ali. E dei aula de samba de gafieira, bolero, soltinho. E era muito normal a questão do não, dama, cavalheiro. E aí, tipo, falando sobre essa questão até de respeito ao papel de conduzida, né? Uma parada que eu ouvia muito, né? E a Luciana Rosa sempre falava disso. Que é tal que era pior antigamente ainda, às vezes, né? Quando não era dama, era daminha. Tipo, não, a daminha. Tipo, pô. Sim. Aí era pesada, né? Mas de qualquer forma, eu confesso que pra mim foi bem difícil. Mas é isso, por causa de terminologia, porque é isso, eu dei aula durante muitos anos já, né? Trabalhando o termo dama e cavalheiro, mas com certeza é uma parada, principalmente pra isso, pela questão de tipo, eu percebia de repente, e é perceptível que quando a terminologia mudou, como muita gente se sentiu confortável de fazer outros papéis, Sim. né? Tipo, Muito. Eu fiz parte do Caramuela também, né? Foi assim que eu comecei a fazer aula com o Igor. E lá que foi a primeira vez, assim, que eu me toquei assim, não, cara, eu também posso conduzir. Apesar de amar estar no papel de conduzida, porque eu adoro de ser levada, assim, eu gosto, assim, né? Por coisa de escolha mesmo. Mas a partir do momento que eu fui provocada a esse lugar, a estar num lugar de poder conduzir e aprender também a dança dessa outra posição, isso desperta, né? Fala de novo, é muito terapêutico o forró, gente. É um encantamento maravilhoso. Porque você vai se conhecendo e você vai percebendo que, cara, quando eu tô conduzindo, eu sinto que tem ainda certos inseguranças que dizem muito sobre mim, né? Então, tipo, pra eu ir pra aquele passo e aí então, às vezes eu fico muito tempo ainda no mesmo passo, porque aí depois eu vou pra outro. Mas quando eu tô no lugar de conduzida, meu amor, se você me conduz, eu vou embora. E essa questão, e é importante também entender isso, né? Porque eu não sei, confesso que eu não sei de onde começou a sair essa questão do conduzidos e conduzidas. Também não sei. Não é uma história. O que eu posso pontuar, assim, que é uma realidade minha,
Como eu disse, na época que eu comecei a conhecer isso, eu dava aula na Ramalhos e eles são muito conhecidos pelo Zuki, né? Os irmãos Ramalhos, eles viajam o mundo inteiro e lá fora, né, não tem essa nomenclatura de dama e cavalheiro, né? Lá fora sempre foi leaders e followers, né? Então não sei se talvez venha disso, né? É uma coisa que trouxeram, mas obviamente trouxeram para nossa língua, né, para nossa realidade, mas é isso, uma coisa que tem que também ser importante, que é uma parada que eu converso muito isso, até no bloco, né, lá no Caramuela, e converso isso em todas as minhas aulas, é que é muito importante, e experiência própria, isso fez uma diferença absurda para minha dança, o dia que eu me permiti ser conduzido, para eu entender também o outro papel. Porque quando você entende outro papel, com certeza o papel que você está fazendo na dança, ou que você utiliza mais, né, dentro de um salão, vai ser muito melhor, isso é certo. Mas entender e respeitar, por exemplo, a experiência do Caramuela, né, uma das nossas alunas, que é a sua amiga, que é a Débora, né? Ela sempre bateu muito na tecla que ela não quer ser condutora. Que ela não tem essa vontade, porque é isso, ela é chefe, ela fala que ela já conduz muita gente, muitas coisas na vida dela, que na dança ela quer ser conduzida. E às vezes uma parada que eu sinto às vezes no forró é um pouco isso, eu sinto um olhar feio também pra isso. Ao mesmo tempo que a gente sentia o olhar feio de tipo, não, você não pode ser condutor ou você não pode ser conduzida porque o seu papel é esse, né? Tipo, de colocar a pessoa no lugar. Hoje em dia, em alguns nichos no forró, eu percebo que, tipo, é quase obrigatório você ser condutor e conduzido. Uma história que a Marie já veio falar pra mim, que uma vez a gente conversando sobre isso num bar, eu, ela e o namorado dela, Rafinha, né? Que é isso, ela ficou muito chateada já num baile, porque, tipo, ela estava dançando como conduzida e ela queria ser conduzida no baile. Não sei se você lembra, que falou isso pra mim. E aí, do nada, a pessoa que dançava com ela trocou o papel no meio da dança. Lembro. Isso já aconteceu comigo. Isso deve ser muito ruim, entendeu? Não sei se... Não façam isso, condutores. Não façam. Né? Se você chamou alguém pra ser condutor ou conduzida na dança, você dance a dança toda com a pessoa dessa forma. Ou dialoga, poxa, a gente pode trocar? E a pessoa que tá dançando, você vai ter o direito de falar sim ou não. Ou Sim. a coisa flui naturalmente, né? A troca tem... Exato. Que dependendo com quem você tá dançando, né? Dependendo também onde você tá e tal, né? Onde você tá, assim, o teu espírito naquele lugar, naquele dia, né? E aí que é tudo troca. Então a troca é natural às vezes. Então é isso, às vezes você começa, já aconteceu comigo, de estar sendo conduzida, mas ali na dança, de repente girou um jeito, voltou e já voltou eu conduzindo. E eu falei, ai, que legal. Que maneiro. Mas já aconteceu isso que aconteceu com você. Comigo eu achei também. Exato. Precisava. Porque assim, que nem você falou que o Igor sempre comentou com você, não é porque você tá sendo conduzida que você não vai propor. Eu acho que é bem isso mesmo, concordo muito com ele, né? Só que aí, às vezes, se você é uma conduzida que habla enquanto você tá dançando, aí o condutor acha assim, então tu tá querendo conduzir, aí troca algum abraço, alguma coisa assim. Tu fica assim, pô, cara. E eu acho uma coisa, assim, muito interessante também, faz parte da minha trajetória na dança. Antes de eu começar a dançar forró, eu fui muito tempo da dança do ventre. E aí eu saía das aulas de dança do ventre, ia pra estudantina dançar forró. Era muito perto, que eu fazia aula na Cinelândia, e aí ia pra estudantina ali na Praça Tiradentes. E eu ficava ouvindo aquela música, tem a sanfona no forró, tem o acordeon na dança do ventre, e a gente trabalhava muito leitura musical. E quando eu tava dançando ali a 2 como conduzida, eu ficava assim, pô, mas se eu estivesse conduzindo, não era isso que eu ia fazer. E aí eu queria ter essa sensação de poder imprimir meu corpo dançante, a minha musicalidade. E eu comecei a fazer aula de condutora por isso. E depois eu passei por um processo de reflexão, que aí também vou trazer outra referência maravilhosa, que é a Marília Serve, numa conversa, numa aula que eu fiz com ela também, há 2 anos atrás, a gente conversando. Caiu uma grande ficha que foi assim, nossa... Eu já estava nesse papel de ser condutora e de ser conduzida. Eu já tinha esse hábito de fazer propostas. Eu já transmitia isso também nas minhas aulas. Mas caiu a grande ficha. Eu vou parar meu aprendizado aqui de condutora porque eu gostaria de investir mais no meu papel de conduzida, sabe? Foi uma grande ficha que caiu. Que tá tudo bem eu ser conduzida propondo e eu não preciso ser... E assim, pra gente que é uma professora mulher, né? Parece que se a gente não tiver o domínio
absoluto dos dois papéis, a gente acaba ficando um pouco preterida frente ao mercado, né? A posição que a gente ocupa, a luta que a gente precisa ter para ocupar determinados espaços, ela envolve muito mais esforço, né? Então foi quando eu decidi que eu investi muito mais no meu papel de conduzida e que eu tava feliz sendo uma conduzida propondo, muito mais feliz na pista do que conduzindo pessoas, que foi um pouco que a Débora falou, né? Já conduzo muita coisa. Não sei, eu falo que eu não quero sair de uma regra para cair em outra que eu não sou palhaça, sabe? É uma coisa Muito assim. Então eu acho muito interessante esses lugares de reflexão desses papéis, né, e dessas propostas que a gente faz e essas coisas também que a gente vai recebendo dos alunos e alunas, é muito interessante. Muito bom. Falando até sobre isso, tem aí pensando em outra referência feminina que é até engraçado. Às vezes algumas pessoas eu já até não é que eu tenha falado que estava errado, alguma coisa assim, mas quando a gente fala numa referência feminina pro estilo roots muito grande, que é a Izzy, né? A Izzy Góes. Muita gente sempre falava, tipo, não, porque a Izzy, ela é uma condutora muito sinistra. Gente, não, a Izzy é uma dançarina, né? Não podemos falar as palavras, mas ela é muito. Falar. Pode falar? Tá bom, ela é muito foda. É isso. Entendeu? Tipo, quem teve a experiência de dançar conduzindo a Izzy sabe o quanto ela consegue brincar dentro da música, o quanto ela tem controle do corpo dela, o quanto ela tem controle de todas as variações e possibilidades que ela coloca dentro da dança. Ela não precisa, tipo, ser colocada como uma professora foda, porque ela é uma condutora foda, entendeu? Porque é isso. Exatamente. É, tipo, ela tem como característica, e isso aí é mais mérito dela, né? De ser uma foda condutora. Mas, tipo, não é a principal característica dela, né? Então, tipo, é uma parada que a gente tem que tomar, às vezes, cuidado com isso, né? E aí entra num papel disso, de que você falou. Às vezes, para algumas pessoas, é mal visto uma conduzida que quer ser uma boa conduzida, mas é isso, ela quer ser conduzida, entendeu? Tipo, poxa, eu faço tão bem meu papel e por que eu sou obrigada a aprender outro papel? Sim. Exato. Entendeu? Pro condutor também, tipo, às vezes é isso, tipo, meu Deus, por que eu sou obrigado a aprender? Porque uma parada que eu falo muito em relação a estudar outro papel é um pouco do que a Maria acabou de falar, que você tem que focar no papel que você está estudando. Porque ainda tem isso, né? Tem gente que quer estudar tudo e não estuda nada, né? Então, tipo, pô, eu vou ser condutor, então eu vou focar no condutor. Por exemplo, eu tenho uma referência de condutora muito sinistra, que é uma aluna minha, a Raquel. Eu dei aula pra ela durante muitos anos, que ela tinha um grupo que ela fez na casa dela. E ela sempre teve como ideia e como convicção na cabeça dela que ela queria ser condutora. E ela era muito boa. Uma das coisas que eu mais recebi era feedback bom da Raquel. Tipo, muitos. Mas aí ela e a gente via que quando a gente colocava ela no papel de conduzida, como era muito incômodo pra ela. Como não era, ela não se via, não era uma realidade. Ela se colocava mais pra tentar. E claramente você via que ela se colocava mais pra tentar, tipo, pra não deixar de dançar, porque ainda tem o preconceito de, tipo, hoje em dia, graças a Deus, muito menos de mulheres também, ou outras pessoas que ela chamava pra dançar e falava, não, você vai me conduzir? Então não, obrigado. Tipo, gente, e ela era muito boa no que ela fazia, tá ligado? Então, tipo, mas é isso, ela colocou na cabeça dela que ela queria ser condutora. Ela estudou durante muito tempo, ela fazia muita aula comigo pra ser condutora. E ela era muito boa no que ela fazia, entendeu? Ela não tinha vergonha nenhuma de falar que não sabia dançar muito bem como conduzida. Mas falava assim, mas eu sou condutora. E ela sempre bateu muito isso na tecla. Isso é importante também, né? Quintal aberto. Aqui quem fala é Débora, uma amante do forró há alguns anos. Vou aproveitar que eu acabei de ouvir o primeiro episódio do podcast para contar para você um pouquinho a minha história com o forró enquanto dança. Eu conheci o forró bem tarde, eu já tinha 26 anos e eu conheci de certa forma inusitada. Eu morava em Vitória, eu morei 13 anos da minha vida em Vitória e eu estava numa fase bem tristinha da minha vida e um grande amigo falou assim, não, você anda muito triste, vamos viajar. E esse amigo falou assim, vamos para Itaúnas, vamos passar esse feriado em Itaúnas, era um feriado de novembro, se eu não me engano. E nós fomos
E lá eu conheci um grupo de amigos e me chamaram para ir num forró à noite. Eu falei assim: ah, eu vou. Eu não conhecia forró. Eu pouco conhecia o forró enquanto música, né? Alguma coisa dos grandes cantores, Dominguinhos, mas eu não conhecia o forró enquanto dança. Porque na minha adolescência eu dançava forró, mas eu dançava o Vaneirão do Sul, que é o que toca no sudoeste do Espírito Santo. Olha que interessante. E aí, à noite, eu fui pro baile, um baile em Itaúnas. Era um baile bem vazio, não era temporada nem nada. E me chamaram para dançar e eu fui aprendendo aos poucos a dançar. E eu fui aprendendo a dançar dançando. E a partir daquela primeira experiência, eu amei o forró dança. Então, eu comecei a ir pro forró em Itaúnas, mas eu também comecei a frequentar alguns forrós em Vitória. E eu fui aprendendo. Fui aprendendo a dançar dançando, não tinha aula. Naquela época, isso era 2006, as pessoas não faziam aula de forró, as pessoas iam dançando. Uns melhor, outros pior, mas iam dançando. Eu não peguei muito a fase do forró universitário, né? Eu conhecia Fala Mansa, mas nunca me pegou muito. Então eu aprendi a dançar naquele forró de Itaúnas, que não tem nada a ver com esse roots que se ensina hoje, mas que é a base desse roots por outro lado, né? O que parece um contrassenso. E eu me encantei pela dança. Aprendi, dançava e dançava todo final de semana e dançava sempre e adorava dançar. Não tenho muito mais para falar do que isso, nunca fui professora. Naquela época eu não tinha feito aulas, nem conhecia ninguém que fazia. A dança para mim era um prazer, sabe? Aquela música com aquele corpo colado, né? Um pouco do bucho com bucho, eu acho que o forró tem disso, cabeça encostada e aquela dança prazerosa. Era isso para mim o forró. E aí eu vou dar um salto. Nisso eu mudei para o Rio de Janeiro, longas histórias, e eu fiquei 5 anos longe do forró. Eu fiquei longe do forró, digamos, de 2014 a 2019, 2020. Eu voltei pro forró mesmo depois da pandemia. E quando eu voltei pro forró, eu fui para Itaúnas e eu não sabia mais dançar. Mas não é que eu não soubesse mais dançar. O forró dança mudou. Mudou completamente com esse roots que se dança no Sudeste, né? Não vou dizer que os outros ritmos morreram, mas o que comanda os festivais hoje é o bailado do roots. E aí eu fui para Itaúnas, um cara fez uma trava comigo e eu não sabia como responder. Falei, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu fiz? Voltei para o Rio e fui fazer aula de forró. Pela primeira vez, eu acho que era 2022, 16 anos depois de começar a dançar, eu falei, se eu não fizer dança agora, eu não consigo mais dançar. E meu professor foi o Igor Aguiar, que é um querido. Fiz algumas aulas, mas também logo parei, porque não é a minha, sabe? A minha é dançar pelo prazer. Quintal aberto. Vamos falar sobre os estilos agora de dança do forró? Que acho que, assim, a gente pode dizer, aí pra vocês, pra gente aprender juntos, né? Pra eu aprender também. Mas é isso, né? A gente teria um forró, o forró tradicional, né? O forró que vem da cultura nordestina, então, né? Tem um jeito já tradicional, identitário do forró nordestino de se dançar. Com os anos 90, né? Com outros instrumentos sendo incorporado, né? Tem o boom do forró eletrônico também. E aí, aqui no Sudeste, a gente poderia dizer que o forró sudestino, ele se dividiria em 2 grandes estilos, que é o forró roots e o forró universitário. E tem também o forró de Itaúnas. Também seria uma outra forma, outro estilo de se dançar forró. Queria ouvir vocês falar um pouquinho sobre esses estilos, se é isso mesmo, como que é. Eu queria começar falando um pouco sobre o forró tradicional, né? Porque o que acontece? Como você mesmo falou inicialmente, houve uma grande migração de nordestinos aqui para o Sudeste. E com isso, é claro, né? Quando você migra de um lugar para o outro, você traz na sua bagagem também toda a sua vivência, toda a sua história e toda a sua cultura, né? E com isso também o forró, enquanto música, acabou chegando aqui no Sudeste também.
E justamente por ter grandes capitais aqui no Sudeste que exportavam muitas coisas, tanto em termos de matéria quanto de cultura, o forró acabou se espalhando pelo restante do Brasil e pelo mundo, né? E aí o que acontece? O Salatiel de Camarão, lá de Recife, que é um historiador, né, filho também do Camarão, e conviveu por conta do pai com vários outros músicos e tal. Fiz alguns cursos com ele sobre forró e matrizes e tal. Ele sempre fala, né, que a cultura não é um objeto que você pega de um lugar e leva para o outro. E sim, a cultura, ela chega e se mistura com os hábitos locais ali, e com isso ela vai se transformando. Então a dança chega aqui no Sudeste de uma forma que se transforma com a cultura local aqui do Sudeste. Ela se mistura com a dança de salão e começa a se diferenciar um pouco do estilo de dança tradicionalmente nordestino, diga-se assim, né? E quando a gente pensa dentro de uma estrutura de dança tradicionalmente nordestino, é importante também contextualizar, né, que o Nordeste, ele não é um vilarejo, né? Ele é uma região com vários estados. E cada estado vai ter também a sua identidade de dançar, que vai ser diferente, né? Então, por exemplo, eu e Rafinha, a gente foi para Recife há 2 anos atrás. Ano passado a gente foi para Fortaleza para estudar mais sobre o movimento local, né? E gosto também sempre de destacar o nome de Alex e Islânia, lá de Fortaleza, da Ione de Recife, Daniel Barros, que hoje tá mais na Paraíba do que no Recife, tem Soneca e Ercília também. E assim, lá, o que a gente viu? Em Fortaleza, no Ceará, se dança muito mais o forró estilizado, que a base da música é uma base de um forró mais eletrônico, porém lá da década de 80, 90, bem magníficos, maestros com leite. E lá em Recife, que é a capital, né, de Pernambuco, você vê um forró que seria um forró mais pé de serra. E aí são formas de tocar diferentes, são formas de dançar diferentes. Então, dentro dessa estrutura do tradicional, o tradicional também ele é dinâmico. Sim. E ele vai mudando de acordo com o estado. E se você for para regiões mais sertanejas e tal, você vai ver outros estilos de dança, né? Então, hoje, ainda nessa seara do forró tradicional, a gente tem a Feira de Tradições Nordestinas, né, aqui em São Cristóvão. Você vê que muitos dos nordestinos, seja, né, de lá de Jacarepaguá, como da própria região de São Cristóvão, que também tem uma grande comunidade nordestina, eles vão para lá para dançar da forma que suas raízes chamam, né? Porque a gente, no Sudeste aqui, a gente vive o forró nas festas juninas, mas no Nordeste, de uma forma geral, forró o ano inteiro. Não tem essa segregação da época do ano que toca forró e o povo dança. Forró é festa, né? O Luiz Gonzaga sempre falou isso. Então, quando a gente pensa nessa estrutura de dança tradicional e a gente, às vezes, chega na Feira de São Cristóvão com o nosso olhar sudestino de uma dança mais academicizada e formatada, às vezes algumas pessoas olham para aquela forma de dançar e falam assim, isso não é forró. Ou então, eu não gosto de ir pra Feira de São Cristóvão porque o pessoal não dança forró. E eu fico, como assim? Você tá dizendo que no Centro de Tradições Nordestinas, onde tem uma concentração absurda de nordestinos, você tá dizendo que aquilo não é forró, né? Então, acho que essas classificações, essas diferenciações, elas são importantes pra gente entender esse movimento cultural, essas relações e abrir a nossa mente de que o forró não é só o que eu aprendi e não só o que eu faço aqui na cidade. É muito maior do que isso. E não tem o intuito de segregar e dizer que um é melhor ou pior do que o outro. E sim entender e perceber como que isso pode também estar integrado com a nossa jornada aí forrozeira. Sim, que a gente já falou aqui, né, que corpo e território, eles estão completamente... Com certeza. Intrínsecos, né, um ao outro. Falando até um pouco sobre essa questão do preconceito, às vezes é até pior. Não pior, porque algum preconceito seja melhor ou menos pior ou mais, né, do que o outro, mas eu lembro, não é uma realidade minha, infelizmente, eu não fui uma pessoa que tive o privilégio de, por exemplo, frequentar ali em São Cristóvão como que era o nome? Malagueta. Malagueta, né? Também não. Não foi, Também não. né? Infelizmente, não foi uma realidade minha, mas, tipo, uma parada que eu sempre vivenciei, e eu senti isso já em 2012, 2013, eu indo pro Quarta Democrática, eu indo pra Estudantina, a diferenciação e o preconceito, às vezes, por a gente, de repente, girar mais,
né? Eu vim da dança de salão, né? Então, a minha realidade, quando eu cheguei no forró de formato de dança, era diferente, totalmente diferente do que eu danço hoje dentro do forró. E aí, a gente vai conhecer pessoas e vai entender algumas situações. E aí, tinha muito preconceito, apelidos, né? Com intenção de diminuição, né? Eram os apelidos do tal do pula-pula. E aí, não, mas por que você dá apelido? Porque pela forma de você dançar, você parece que é mais dono desse meio, né? Então é mais uma questão de preconceito, né? Sim. Tipo, esse que a Marie falou, obviamente gigantesco, porque se a gente dança o que a gente dança hoje, é muito graças aos nordestinos, é graças ao que eles conseguiram fazer, executar, tornar grande, tornar possível, e a gente dança isso hoje, então é complexo, né? Mas é porque eu lembrei dessa questão do preconceito, eu lembrei disso, de tipo, muito desse formato de tipo, da galera do pula-pula, e a galera que se dizia na época roots, né? Não, é porque, não, a gente é roots, essa galera é pula-pula, tipo, Que é isso? são nomenclaturas assim, bem, né? Que se a gente for pensar bem preconceito. O preconceito é o nordestino. Né? É. Então, tipo, é isso. Sobre a questão do forró nordestino, né, do forró tradicional, infelizmente não tive tantas vivências contra a Marie. Fui pro Nordeste e visitei museus, visitei historicamente muita coisa, tive muitos contatos históricos, mas musicalmente é uma parada que no Nordeste ainda é difícil, né? Principalmente em capitais. Tipo, se a gente for, aí eu lembro que eu tava em Olinda, e aí eu conversando com um guia, não, porque, eu sou professor de forró pé de serra e tal, queria ver, não, vai ter um forrozinho pé de serra maneiro e tal. Cheguei lá, tipo, era um triângulo, um teclado e só. Era o pé de serra deles. Tipo, aí se eu chamasse pra ir num forró mesmo, aí qual era a realidade do forró? Aí seria mais voltado ao forró eletrônico, né? Tem um ponto que nossos papos prévios, o Igor trouxe, que até para fazer um paralelo com outros ritmos que você falou também, que eu acho que talvez isso se encaixe, assim, quando a gente vai pensar nesses diferentes estilos de forró e pensar no território também, né? Que você falou, trouxe o exemplo da salsa. Que em Cuba, né, a salsa cubana se dança de um jeito. Na Colômbia, vai se dançar de outro. E lá nos Estados Unidos, vai se dançar de outro jeito, né? Então, acho que para reafirmar, né, assim, que a dança, ela reflete essas características culturais do território, né? De onde ela tá. Com certeza. Empacotar tudo, né, no nome salsa é até simplista, né? É talvez uma tendência que a gente tenha naturalmente de querer simplificar. Então, quando a gente vai a fundo mesmo, é importante enxergar essas diferenças, né? Então, por exemplo, de algumas oficinas que a gente já fez com a Alex, a Islânia e a Ione, né? A forma deles dançarem, eles falam muito da ideia da postura de guerra, que é com o joelho mais arqueado, aquele corpo que já tá ali pronto pra correr e pra fugir. E é isso que vai dar o conforto deles e permitir com que eles dancem de acordo com a zabumba. Porque, assim, por exemplo, pra eles é meio que inaceitável a gente dançar da mesma forma, independente do ritmo que tá tocando. Se é shot, se é baião, se é chachado. E lá não, assim, a questão rítmica do que eles estão dançando é um determinante pra forma que eles vão desenvolver aquela dança ali, mais do que o repertório de passos. E passar por cima disso é passar por cima da história que aquela música tá tocando, né? E para algumas regiões, por exemplo, Ixotes, que aqui dentro do Sudeste tem uma estrutura mais... É uma harmonia muito melódica, mais melosa, mais... Lá na Paraíba, por exemplo, às vezes é um shot mais rasgadão, sabe? Com a sanfona assim mais... Que você, às vezes, não vê tanto aqui no Sudeste, né? Então, é isso. Fazer esse passeio, assim, cultural e territorial é muito interessante. As coisas que vão surgindo a partir disso, né? E por isso também que hoje a gente tem o estilo roots e o estilo Itaúnas, que roots não é raiz, gente. Eu sei que a tradução imediata é fazer, né? A tradução literal é raiz e muita gente até hoje chega às vezes perguntando, mas isso daí não tem nada a ver com o forró que se dança no Nordeste? Não. O roots não é o forró raiz, né? Foi um movimento que aconteceu. O roots, ele vem muito mais... O nome roots vem muito mais por causa do woods,
né, de Woodstock, muito mais por causa disso, porque o nome Roots veio por causa de um festival, Exato. né, que é o Woodstock, que ele começou... Hoje em dia ele, né, acontece em BH, mas ele começou em São Paulo e a galera queria fazer um festival estilo os festivais europeus, né, com a galera acampar e tal. E aí veio esse nome de Woodstock, né, que é festival famoso na Europa. E aí Woodstock, e aí foi-se isso. E a dança Woodstock, né, dentro do Woodstock, a dança, ela se consolidou, esse estilo de dança. E aí acabou, né, uma coisa meio que levando a outra, né. Então, tipo, não tem nada a ver com roots. Essa questão que ela deu o exemplo, né, da questão cultural, territorial e cultural das danças, que é diferente, como Daniel, Ione... Eles dançam lá, tipo, um shot, um baião, a questão cultural é muito que eu falo da diferença do tipo do Itaúnas e do Roots, né? Hoje em dia o Roots, ele já é um estilo muito mais acadêmico, diferente da vertente do Itaúnas. O Itaúnas tem muito essa questão da dança indígena, Regional. da questão regional, das danças populares, né? Por exemplo, uma bem clássica que todo mundo conhece, fala é o cavalo marinho, né, da forma como eles dançam popularmente aquela dança. Tem o Ticumbi, que é uma Tem manifestação Ticumbi. popular, Gente, característica dali Não de sabia de nada Itaúnas. disso. Então, tipo, a forma você percebe também, por exemplo, a diferença como a galera roots dança, da forma, né, mais esticada, mais alongada. A forma como um caiçara de Itaúnas dança, como eles dançam muito mais curvados, com os joelhos muito mais flexionados. E aí você vai procurar vídeos do Ticumbi, você vai procurar vídeos de cavalo marinho, né, dessas festas populares. Fala, ih, caraca, parece como eles dançam roots, tipo, porque é uma realidade deles. Então, né, a dinâmica corporal deles às vezes vem muito disso, né, vem muito dessa brincadeira e muito dessas influências, né. Sim. Outro paralelo também de outro ritmo, que é a Fernanda, que é a nossa pesquisadora do podcast, né? Ela fez sapateado também. E na formação dela, né, de dança do sapateado, ela também trouxe essa diferença territorial, né? Então, ela falou que nos Estados Unidos, né, também essa coisa do corpo mais longínquo, né, mais uma leveza e tal, lá o sapateado traz mais esse lugar corporal. E já que no Brasil, a gente tem uma mistura, inclusive, com a questão, o samba, né? E o sapateado, então, é mais aterrado, com passos mais firmes. E uma das pessoas que a gente pode fazer referência é o Bira, presidente do Cacique de Ramos, né? Ele sapateando, né, nas rodas. É um exemplo, né, desse sapateado que é mais aterrado, né? Enfim, e vários outros mestres que sapateiam em rodas de samba. Que são traços também dessa cultura que é a cultura afrodiaspórica, né? Que aí a gente tá falando de fazer o paralelo com o Nordeste, né? Essa cultura, essa diáspora nordestina, né? Essa que vem dessa migração nordestina, né? Uhum. Como o samba também. Também é outro ritmo que vai, ao longo dos anos, tendo mudanças ligadas ao seu território também, né? E se você for estudar um pouquinho, Luiz Gonzaga sempre falou, né, sempre teve muito orgulho de falar o forró como festa, e o forró sempre andou muito do lado do samba, né? Uhum. Hoje em dia, tipo, aí é aí que a gente fala culturalmente, né, como a gente cria preconceitos. Hoje em dia que um pouco menos, talvez, pós-pandêmico, mas antes da pandemia era bem clássico isso de, tipo, ter muito preconceitos de ter sambas nos intervalos do forró. Uhum. Né? Eu lembro que isso havia, às vezes, no Democrático, na Quarta Democrática, né? Principalmente Xeleléu, gostava muito de colocar umas dinâmicas o Darwin, de Xeleléu. Sempre gostavam de colocar algumas dinâmicas de samba, assim, e muita gente olhava com cara feia. Olhava com cara feia quem dançava samba, sendo que, tipo, se a gente for estudar, e isso tem quando o Luiz Gonzaga fala sobre a festa forró. Aham. Tipo, que nos intervalos ele gostava de colocar um samba, né? Samba de roda, né? Essas dinâmicas assim, porque faz parte da festa. Sim. São danças e são músicas, né? De matrizes que vêm vem raiz de matrizes africanas e tal, tudo Sim. isso, né? Teve muitos movimentos de samba, né? Aí pensando o evento sendo produzido a partir da produção do samba, né? Da roda de samba, que fazia no intervalo o forró. Então, tipo, eu lembro que eu frequentava muito o samba do chapéu, que acontecia ali que, enfim, já foi várias coisas ali, mas aquela varanda, também a varanda da fundição, mas ali embaixo, né? Já foi Parada da Lapa, já foi várias coisas ali. Tinha o samba do chapéu e que no intervalo tinha forró.
E o samba dos Guimarães também, né? Também no intervalo, também. Eles voltaram, mas acho que agora parou. Terminou, parou, voltou. Terminou, parou, voltou também. Legal você trazer esse ponto. Acho interessante esse ponto também, né? Aproveitando para falar, inclusive, do próprio forró, né? Porque hoje tem um movimento muito grande de resistência ao shot, né? Sim! Ai, forró! O povo fica forró! E fica aquela música... Quando você vê, você tá fazendo um cardio ali no salão e o baile termina às 5 da manhã, você como, né? E não tem como, né? Então, assim, eu entendo, claro, que existem as preferências. Assim como tem gente que prefere chocolate branco, gente que prefere chocolate meio amargo e tudo mais. Existem as preferências e tudo mais. Mas eu acho que é muito importante também a gente ter um cuidado para que isso não resulte num apagamento de uma cultura. Exato. Que o shot faz parte do forró, entendeu? Então, acho que equilíbrio é tudo, né? E aí, quando você tem essa ideia aí também do samba, né? E do samba que é tirado do intervalo. Mas acho que isso também pode gerar essa reflexão do que a gente está tirando do próprio forró, né? Porque quando, na verdade, a gente tá aqui... Eu me vejo hoje como para além de professora de dança, uma divulgadora da cultura forrozeira, né? E eu acho que é o meu papel, às vezes, trazer esses interfaces e tudo mais, para que esse momento de apagamento não aconteça e para que a gente consiga perpetuar e entender que não é o forró que tem que servir a gente, é a gente que tem que servir o forró. Né? O forró, ele não tá ali pra me servir, pra botar só o que eu escuto, que eu gosto de escutar, nem nada. Existe uma coisa muito maior que, se a gente também não tiver cuidado, a gente acaba esbarrando nesses apagamentos. Não só com relação ao ritmo, mas quanto a preservar o que seria o estilo Itaúnas, né? E fazer as referências, né? Quem são os envolvidos, né? As referências que começaram com esse movimento, de que forma que a gente tá carregando isso pros nossos alunos, para que esses nomes também não se percam, né? Essas identidades, essa cultura toda não se apague. Falando sobre isso também, tem o Rastapé, que é uma parada que, mais uma vez também, antigamente já era muito mal visto quando era colocado no intervalo. Tem bandas que realmente elas, dentro do circuito até, elas são mal vistas por tocarem muito Rastapé. Um exemplo é o Dois Dobrado, né? E o Dois Dobrado tem muitas músicas autorais de Rastapé. Então, é bem complicado, é o que a Marie falou, né? Porque você tá tentando... Então você não dança forró, você dança aquilo ali que você gosta, que você curte, e você não tá absorvendo a questão da cultura, né? Por exemplo, Itaúnas também é um grande exemplo. Eu fui para Itaúnas a primeira vez em 2018 e a realidade era totalmente do que é hoje. A gente, né? 18 não, 19, verdade. 19, nós dois fomos juntos a primeira vez. Eu convenci a Marie aos 45 do segundo tempo. Falei, vamos, Marie, vai ser bom. E foi bom a beça, verdade, foi 2019. E a realidade de Itaúnas era totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje em dia, são literalmente e realmente pessoas de fora com dinheiro, né? Com capital externo, com capital privado, conseguiram entrar numa cidade que tem uma riqueza cultural gigantesca. Cara, me incomoda muito, tipo... Por exemplo, para nós, como professores, por exemplo, eu sei que, com certeza, a Marie não é esse tipo de professor, mas, enfim... Mas para nós, como professores, tipo, a gente que trabalha, perpétua, fala sobre o estilo roots e você não conhece, por exemplo, o Vévéio. Você não conhece, por exemplo, o Amaral, entende? Tipo... Porque conhecer o Juruna, gente... É só pra falar, o Vévéio e o Amaral, contextualizar, né? Isso que fala. Tá só no áudio, eu esqueço às vezes, né? O Vévéio e o Amaral foram os grandes criadores, são a grande, posso dizer, raiz, né? A verdadeira raiz, né? Do estilo, né? O Amaral, durante muitos anos, tentou... Do estilo Itaúnas. Isso, do estilo Itaúnas. E alguns dos frutos deles o Juruna e a Dayara. Por que eu falo que é muito fácil conhecê-los? Porque é isso, eles foram para a Europa, eles foram para os Estados Unidos, eles conseguiram perpetuar, né, a cultura fora do Brasil, levar a cultura deles, né, de um vilarejo para fora do Brasil. Então isso é gigantesco. Mas o porquê eu tô falando de nós, professores, e até não só professores, mas quem cultua, quem gosta, quem tem prazer de viver aquilo, quem não quer deixar aquilo ali morrer,
é importante entender quem é o Vevé, quem é o Amaral, quem é o Coroa da padaria, quem são essas pessoas, porque, por exemplo, eu falo, o Vevéio, hoje em dia em Itaúnas, ele é gari. Então, tipo, a última vez que eu fui em Itaúnas, ele tava trabalhando de gari, ele tava recolhendo lixo. E o Amaral, ele era porteiro do Bar Forró. O Amaral, ele voltou com a escola estilo Itaúnas Isso que eu ia falar. recentemente. Ele tinha parado porque, tipo, tava sem incentivo público e não tinha dinheiro, entendeu? Então, tipo, eu acho que é muito importante, até mesmo para as casas. Eu sei que o Bar do Forró faz isso muito bem, mas hoje em dia, com a questão do buraco do tatu, que tá tendo esse boom gigante, é importante entender a raiz do local, a raiz do vilarejo. Preservar essa história. a história. E não virar uma coisa utilitarista, né? Eu chego ali, eu utilizo e acabou, né? A gente vai falar bastante sobre festivais de forró, acho que é o episódio 7. Spoilers. Spoilers, mas é isso, muito bom vocês começarem a trazer essa reflexão sobre Itaúnas. Enfim, a gente vai deixar algumas recomendações, mas tem um livro que fala de corpo, território e dança, que a Fernanda falou, deixa essa indicação para o público, que é A Cidade que Dança. Clubes e Bailes Negros no Rio de Janeiro, do professor Leonardo Pereira, professor de História da PUC, que fala exatamente dentro do Rio de Janeiro, inclusive a partir do samba. Quem vai nos bailes, né, nas rodas de samba, por exemplo, na época do Catumbi, no Catumbi se samba de um jeito, no Botafogo se samba de outro jeito, né, em Realengo vai se samba de outro jeito, enfim, Madureira vai se, entendeu? Então, acho que para deixar aí de recomendação para quem está nos ouvindo, a gente poderia falar muito mais, é isso. São 8 episódios só, a gente não vai dar conta de falar sobre tudo, mas acho que a gente não pode deixar de terminar, e aí pra gente falar, acho que só pra gente pincelar um pouco sobre esse assunto, que são competições de dança, né? E Itaúnas, por exemplo, né, começou muito esse movimento, enfim, não sei se começou profissionalmente, né, falando sobre competições de dança na região do Sudeste, a ter competições de dança. Um festival que é muito centrado na música, né? Já, né, tem a premiação da melhor canção, os músicos, né? E aí trazer esse protagonismo da dança dentro de todo esse ecossistema que envolve um festival de forró. Mas também pontar, dizer que, por exemplo, no Parque União, uma das favelas do Complexo da Maré, tem uma forte concentração também de nordestinos. Lá também rola competição de dança, só que faz parte de um cotidiano muito mais do lazer, da celebração. É uma brincadeira, né? Uma grande brincadeira em que os jurados é o público e que tem premiações como um engradado de cerveja, né? Que é isso, é um momento de encontro dos trabalhadores, né? Que é isso, passar e tá ali brincando e tal. Queria que vocês falassem, assim, da importância. Vocês dois já participaram dessas competições. Qual é a importância de ter uma competição de dança dentro de um festival? E outra coisa que eu ia falar, que estava vendo que com essa proibição de celular nas escolas, lá no Piauí, eu vi uma matéria que os jovens, né, passaram a ter que se socializar de verdade, né? E aí, né, recreio, agora a gente tem que socializar, não ficar no celular. O que eles fizeram? Uma competição de dança de forró, né? Uma grande brincadeira, né? Enfim, queria que vocês trouxessem falar um pouquinho dessa importância da competição de dança. Então, falando sobre isso, eu vou pontuar uma competição que já existia no Rio de Janeiro de dança, lá no Malagueta, né? Alguns amigos meus, eu tenho amigos que frequentam forró há 20, 30 anos, mas eles falavam que no Malagueta antigamente tinha uma competição de quem aguentava dançar mais tempo. Caraca! Gente! Olhem! Eu juro que eu já cogitei em reformular essa competição. Gente, podia! Não, porque assim... Eu já perdi. Eu também, eu acho que mais quem dançava mais tempo. E é isso. E não eram prêmios que eu lembre, pelo menos que me falavam, que eram prêmios gigantescos, não. Tipo, não, você vai ganhar isso. Brincadeira, uma grande brincadeira. Uma grande brincadeira, como se fosse a dança da laranja. Então, mas é isso. Só que, né, não eram só. Aí tinham as janelas do forró, as janelas do shot, as janelas dos chachados, pra você dançar tudo. E quem aguentava, ganhava. Gente, eu acho que o Malagueta tinha várias coisas. Porque eu acho que é no Malagueta também que tinha coisa de quem chegasse até tal hora ganhava um shot. Eu acho que era no Malagueta. E tinha café da manhã no Malagueta. Tinha café da manhã. Tinha café da manhã no Gente, sério, eu acho que a gente tem que... É verdade, cara. Arruma uma máquina do tempo aí, por favor. Não, acho que a gente pode... Quem topa produzir isso? Reconstruir esses momentos. Né? Então, tipo... Sobre a questão da competição, eu competi. Não é muito do meu feitio competir. Eu competi mais
pela experiência e tal. Eu gosto mais da competição no formato que, por exemplo, a Marie competiu, que é o Maria Bonita, né? Lampião e Maria Bonita, que é o Jack and Jill. Mas é isso, é algo que, tipo, mais uma vez falando, regionalmente, pra gente é muito natural, né? Tipo, eu que vim da dança de salão, eu competi no samba já também. Existem competições no samba, existem competições no zouk. Sempre foi muito normal isso acontecer, entendeu? Confesso que eu acho que demorou até no forró disso acontecer. E achei importante. Tenho as minhas questões, acho que formatos devem ser melhorados. Principalmente para o tipo de formato que eles pedem, de competição, com coreográfico e tal. O formato Jack and Jill, eu acho que é um formato que... O que é o formato Jack and Jill? Então, o formato Jack and Jill, basicamente, você não tem par, você não sabe com quem você dança, você só escolhe o papel, se você é condutor e conduzido. E é isso, fé, você dança com qualquer pessoa, você dança qualquer música, você só tem que se conectar com a pessoa e dançar. Legal. No formato Jack and Jill, normalmente não se cobra tanto, às vezes, dinâmica técnica, né? Se cobra muito mais... Livre, né? Mas... se cobra mais uma dinâmica de, tipo, adaptabilidade ao par que você dança. O quanto você brinca dentro da música. O formato Jack and Jill, ele é bem famoso fora do nosso país, dentro de um ritmo chamado West Coast Swing. Aqui no Brasil, ele ficou bem forte, bem grande dentro do ritmo zouk brasileiro. E o forró trouxe isso, né? É um formato de dança. Mas é isso, infelizmente, eu acho que no forró, por ser uma dança, por ser um ritmo e uma dança muito popular, que, né, ainda tem, infelizmente, alguns preconceitos em questão de aula, né? Tipo, tem algumas pessoas que passaram por mim como aluno, que, né, quando começaram a fazer aula, alguns amigos que, né, iam pro forró com eles, né, falavam, mas você já dança tão bem, por que você tá fazendo mais aula? Tipo, né? Então, acho que por essa questão do preconceito ainda com a questão de aulas, até coisa que não acontece no zouk, coisa que não acontece no West Coast, acaba que... Ainda não sei, mas eu acho que ainda não é tão absorvido, né? Não foi tão bem absorvido dentro do ritmo forró, né? Mas eu acho importante. Eu diria até assim, mais no Sudeste, né? Porque as competições de forró já existem há bastante tempo no Nordeste. Até por conta, é muito tradicional a competição de quadrilhas no Nordeste também. Então tem essa competição que aí tem os ritmos também, que aí faz a ronda, né, ali. E aí é tocado shot, arrasta-pé, tudo mais. E eu lembro que aqui no Sudeste tinha o Ivan Ribeiro, lá de São Paulo. Lembrei agora, Copa Forró. Copa Forró. Também. E aí ele fazia um curso de formação, de capacitação para professores, tinha o Copa Forró já desde antes da pandemia. Esse formato não pegou muito em outras partes aqui no Sudeste, né? A ideia de você ter a competição de volta, né, num festival que tem uma grande notoriedade aqui no Sudeste, acaba que incentiva outros tipos de torneios e de competições a acontecerem também. Então, por exemplo, hoje, mais tarde, eu estarei como jurada de um torneio de dança que está acontecendo na Escola Carioca de Dança de Forró, né, um torneio de forró. Eu lembro que a Sabrina Lima também chegou a fazer uma edição. E eu acho que a ideia do torneio da competição ela é interessante porque, primeiro, para quem está participando, desafia, tira a gente da zona de conforto, traz uma certa visibilidade, né? Porque ali você está dando tudo de si. E eu acho que é saudável também, desde que não seja aquela ideia da competição de vou te destruir, né? Sabe? Competições fazem parte, a gente vive aí Olimpíadas, Copas, né? E geralmente as próprias Olimpíadas, né? O símbolo dos anéis eram os 5 continentes. Era a ideia de você agregar os 5 continentes, tem essa ideia da união, da integração. Então, acho que a competição, ela aproxima e estreita muitos laços, né? Agora, é aquilo, é entrar com aquele espírito esportivo de vou dar o meu melhor e se não acontecer, tá tudo bem, né? Vamos seguir a vida que alguém vai ter que ganhar. Não tem espaço pra todo mundo, né? Ali no ranking, mas... Gente, estamos encerrando. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Acho que é isso, o trabalho de vocês é muito importante, né? O trabalho de todos os professores de dança. É mais um elemento, né,
dessa cultura, da cultura do forró pé de serra, pra gente manter viva essa tradição. É isso, o forró é patrimônio imaterial. Eu quero sempre bater nessa tecla. Todos os episódios, né? Sim. Então, é isso. É mais um passo também pra gente salvaguardar Exato. e preservar essa memória. E queria que vocês... É isso, espaço pra divulgar o trabalho de vocês. Vendam os peixes de vocês, o que vocês estão fazendo, arrobas. Digam aí. Bom, para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, eu tenho o projeto Forró de Rua RJ, é esse o @ Forró de Rua RJ, que são aulas ao ar livre no Jardins do Man. Aos sábados, a gente trabalha por módulos temáticos há 3 anos. Foi um formato inovador que a gente criou para que as pessoas elas já entrassem na escola sabendo que elas iriam aprender independente do nível. E tem uma equipe de professores ali também que fazem parte do projeto. Esse projeto foi criado comigo e com o Rafinha. A gente também dá aula às terças-feiras na Caxanga do Malandro. @Caxanga do Malandro, mas vocês também encontram lá no perfil do Forró de Rua RJ. Nessa escola a gente trabalha apenas com estilo roots. E tem o meu @ também, Mariezinha. De vez em quando eu lanço uns projetos solo aí. Já lancei o projeto de Forró do Ventre, que é a verdadeira mistura do Brasil com o Egito. Trazendo elementos da dança do ventre, inclusive o aspecto cultural da influência árabe na cultura nordestina. E de vez em quando eu lanço uns projetos solos aí, que faz parte da minha essência aí, pra multiplicar. Boa. Igor. Então, vamos lá. Atualmente eu consegui realizar um sonho, abri o meu espaço, criei o nome dele, o Centro Cultural Sotaques, tá? Não é um espaço, não é uma academia só de forró. Temos um mesinho, somos um bebê ainda. Estamos trabalhando com ritmos como samba de gafieira, zouk e, é óbvio, muito forró. Fica ali no centro do Rio, na Cinelândia, na Rua do Teatro Rival, fácil de chegar, pertinho do metrô. Para conhecer um pouquinho do projeto do Centro Cultural, é @Centro Cultural Sotaques no Instagram. Tem toda a grade de aula, tudo lá certinho divulgando. E tem o meu trabalho, né? Como professor do espaço, meu @ é Igor Aguiar Forró. Atualmente, minhas forças e energias estão todas voltadas para o meu novo projeto, mas normalmente dou aulas aí pelo Rio de Janeiro. Por sinal, estou fazendo parte, né? Fiz parte do primeiro evento do mapeamento de forró no Rio de Janeiro, que aconteceu na minha região e na minha lona cultural, em Jacarepaguá, né? Fiquei muito, muito feliz de ter voltado lá. Em breve, novidades e novos eventos, tá bom? Para falar um pouquinho do forró em questão regional, né? Vai acontecer em várias regiões do Rio de Janeiro. E do workshops também fora do Rio aí, em breve novidades estão vindo por aí, mas é isso. E obviamente faço parte do bloco de forró no Rio de Janeiro, o Caramuela. Trabalho na produção e sou professor de lá, tá bom? Trabalhando com muito forró, trabalhando com a dinâmica coreográfica do bloco. A gente faz a dança do bloco. Estamos na época junina, todas as semanas, de maio até julho. Tem apresentação. E se você quiser aprender a tocar também, eles têm oficina de instrumentos. Eu mesma tô aprendendo a tocar zabumba lá agora. Oh, que maravilha. Feliz da vida. Muito bom. Bom, agradecer a todos os ouvintes que ficaram até o final desse episódio e dizer que vamos continuar contando essa história, relembrando essas memórias do forró. No próximo episódio, vamos falar sobre a contribuição das mulheres no forró. Então não deixe de seguir nosso Instagram, @o Quintal Conta, que iremos compartilhar outros conteúdos por lá.